Olá, gente, tudo bem? O meu nome é Ederson, eu sou pastor missionário na Igreja Batista Filadélfia. Eu hoje moro no estado do Pará, na cidade de Rio Maria, e nós vamos estar hoje fazendo aqui uma entrevista junto com o meu amigo Samuel, que é uma das pessoas que eu tenho um carinho muito grande, e nós vamos estar compartilhando, conversando algumas coisas a respeito do que é missão, da importância da igreja, da importância hoje da igreja influenciar através de missões, aonde quer que nós estejamos. Então, gostaria que vocês pudessem estar junto com a gente assistindo esse vídeo. E eu estou aqui com um amigo, um grande amigo, Samuel, e eu gostaria que o Samuel pudesse se apresentar para vocês também. Bom, pessoal, meu nome é Samuel, eu sou gaúcho aqui de Bom Retiro, sou amigo do Ederson há alguns anos já. A gente tem tido a oportunidade de caminhar com o Ederson, acompanhar o ministério dele no norte do Brasil. Já trabalhamos junto nas igrejas em que o Ederson e a Catiúcia pastorearam no norte. E atualmente eu moro em Belo Horizonte, estou estudando no Seminário Teológico Carisma, na Igreja Batista da Lagoinha, e tenho servido a uma organização missionária, uma organização de estudos transculturais, chamada M3, que trabalha com treinamento e mobilização da igreja para o grande desafio que é o mundo muçulmano. Espero que esse nosso tempo possa ser um tempo de edificação para a sua vida. Bom, nós vamos estar falando então, Samuel, um pouco sobre missões, sobre chamado, e como nós já estamos no campo missionário, temos tido algumas experiências, tenho certeza que tu também tem tido essas experiências que Deus tem proporcionado para as nossas vidas. Eu quero te fazer algumas perguntas para que possa ser esclarecedoras para a igreja, para as pessoas hoje. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Samuel, qual é hoje o maior desafio que tu vê para a igreja num sentido mundial e também um desafio que a igreja brasileira enfrenta em relação a missões? Olha, sem dúvida hoje o maior desafio da igreja, e talvez seja o maior desafio de toda a história da igreja, é sem dúvida o mundo muçulmano. O cenário hoje ele é bastante assustador, né? Existe no mundo hoje cerca de 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos. Uhum. O islamismo é a segunda maior religião do mundo, a religião cristã é a maior, porém se nós dividirmos cristãos, protestantes e católicos, o islamismo se torna a maior religião do mundo. Uhum. É um povo, é uma religião que tem crescido, tem se expandido muito, né? Os muçulmanos investem muito na islamização do mundo. Uhum. Todos os anos, milhões e milhões de dólares são investidos para a islamização dos países que ainda não possuem maioria muçulmana. Então é o maior desafio, sem dúvida nenhuma, alcançar esse povo é um desafio da igreja e infelizmente a igreja tem pouco conhecimento sobre isso. Uhum. Né? Por muitas vezes parecer uma realidade tão distante, nós não nos preocupamos em conhecer, em buscar informações sobre isso, o que acaba com que a igreja não se prepara para esse desafio. Uhum. E não consegue evangelizar muçulmanos. Os muçulmanos eles se preparam para desafiar a nossa fé, a fé cristã, né? Eles treinam, desenvolvem muitos argumentos para isso, e a igreja, por não ter esse conhecimento, ela fica inerte e acaba contribuindo de uma forma indireta para o crescimento do islamismo no mundo. Então, eu não tenho dúvida que o mundo muçulmano hoje é o maior desafio da história da igreja, sem dúvida nenhuma. A igreja brasileira ela enfrenta muitos desafios. O Brasil é um país alcançado, é um país cristianizado, porém existe dentro do Brasil muitos povos não alcançados ainda. Nós temos, por exemplo, os ribeirinhos, os povos indígenas, os sertanejos, os quilombas, ciganos, os mais pobres entre os pobres, os mais ricos entre os ricos. Então, apesar de o Brasil ser um país cristianizado e ser uma nação onde o evangelho tem crescido, o Brasil é um país que ainda enfrenta muitos desafios. Uhum. E há muito a se fazer no Brasil. A gente nós somos naturais do Rio Grande do Sul, e o nosso estado é talvez o maior desafio do Brasil.
O Brasil o Rio Grande do Sul é um estado que possui o menor índice de crescimento evangélico do Brasil. É um estado que é muito enraizado nas suas tradições, né, pela colonização alemã, italiana. Então, o Rio Grande do Sul é um desafio. Não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro. A igreja brasileira tem muito o que fazer ainda. Sim. Né? Então, é muito importante que a igreja tenha consciência desse desafio que tem pela frente. Pois é, hoje falar, né, Samuel, de evangelismo, a gente sabe que é um desafio poder muitas vezes em qualquer lugar evangelizar as pessoas, e muitas vezes a gente acaba usando de estratégias que não se adaptam à realidade daquele povo, daquele lugar. Então eu gostaria de saber assim, quais são as estratégias que nós poderíamos estar usando para evangelizar o Brasil, os outros países, inclusive os países onde o islamismo é muito forte. Quais são as estratégias hoje que tu pode nos falar? Bom, Ederson, eu acho que a primeira coisa, o que é fundamental é a consciência. A igreja brasileira precisa ter a consciência da missão. Quando a gente fala em missão, nós não estamos falando em um chamado missionário específico. A gente está falando da missão, da responsabilidade da missão no âmbito geral. Então, a primeira coisa é a conscientização. A M3, por exemplo, que é a organização em que eu sirvo lá em Belo Horizonte, nós trabalhamos muito com mobilização. Primeiro, levar a igreja à consciência da necessidade de ir, de fazer missão. Não quebrar, por exemplo, essa visão de que o missionário é uma pessoa especial, que recebeu um chamado específico, que botou uma mochila nas costas e saiu. Quando a igreja ela tem consciência de que a igreja é um instrumento da missão, e não a missão é um departamento da igreja, né, essa conscientização é que precisa entrar na igreja. Missões não é um departamento. A igreja existe por causa da missão. Quando a igreja tiver consciência disso, esse é o primeiro passo, e talvez o mais importante. No momento em que nós temos consciência da necessidade da missão, entra um processo muito importante que é o treinamento. A igreja precisa se preparar para esses desafios. Nós temos muitos exemplos de pessoas que vão ao campo e estão despreparadas para isso, acabam se frustrando porque não veem resultados, voltam e acabam desmotivando a própria comunidade e a própria igreja. Sim. Então, o treinamento é muito importante. Se nós formos ver a história do apóstolo Paulo, depois que ele teve o encontro dele com Cristo, Paulo ficou 2 anos isolados na Arábia. E lá ele foi preparado pelo Senhor para esse ministério tão lindo que ele construiu. Quando nós lemos a Bíblia, a gente talvez não tenha essa ideia. Parece que Paulo recebeu o chamado, se converteu e saiu pregando e ganhando vidas. Mas não foi assim. Paulo foi para a Arábia, permaneceu sozinho na Arábia por 2 anos, e lá ele teve todas as revelações, todos os ensinamentos que ele passou, toda a preparação, ele construiu esse treinamento nesse tempo, e depois disso ele foi. E aí sim o ministério dele teve tantos resultados. Então, eu acredito que a preparação é fundamental. Hoje o Brasil é um celeiro de missões. Isso é fato. O Brasil é o 3º país que mais envia missionários pelo mundo. Fica atrás somente dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Então, nós temos muitas opções de treinamento. Não falta oportunidades de qualificação. No Brasil existem seminários, tanto seminários teológicos, quanto seminários de missões, escolas de treinamento missionário. E eu acho que isso é muito importante. O treinamento é fundamental para que a igreja possa produzir esses resultados que a gente espera, né? E algo que é fundamental também dentro disso, Ederson, é a conscientização de que a igreja ela precisa influenciar as esferas da sociedade. Então, por exemplo, o cristão que tem o desejo, por exemplo, de seguir uma carreira profissional, ele tem que entender e ter a consciência de que a sua profissão, a sua vocação profissional é um instrumento da missão também. Essa consciência que a igreja precisa ter. Quando eu entendo que a minha vocação profissional é um instrumento da missão,
eu vou ser uma testemunha de Cristo no meu âmbito profissional, eu vou ser uma testemunha de Cristo dentro da universidade, eu vou ser uma testemunha de Cristo em todos os lugares onde eu estiver. Quando nós temos essa consciência, e quando nós tivermos essa consciência bem clara, eu acho que os resultados vão ser muito maiores. Então, eu acho que a estratégia é essa: conscientizar, mobilizar e entender que nós temos que ser testemunhas em todos os lugares. Certo, então, Samuel. Então, praticamente, nós estamos falando aqui de uma mudança de mentalidade em relação à igreja, para que a igreja possa impactar de uma forma mais profunda, de uma forma mais real e dinâmica até mesmo nos dias de hoje, né? Mas eu também queria, Samuel, que tu compartilhasse com nós as experiências que tu está vivendo lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Lagoinha, lá no Seminário Carisma. Quais são as experiências, a influência que esse ministério, a influência que aquilo que tu tem aprendido tem causado um efeito assim no teu chamado, no teu ministério? Tem sido um tempo muito importante para mim. Um tempo de muito crescimento, onde foi desconstruído na minha vida muitas coisas que eu acreditava que eram corretas, teologicamente falando, conhecimentos que a gente ouve muitas vezes e não procura pesquisar mais a fundo para ver se realmente é dessa forma. Então, foi um processo, foi um desafio no início de desconstrução de muitas coisas e, novamente, uma reconstrução de tudo que a gente aprendeu ou de muita coisa que eu aprendi no meu tempo de conversão. Estudar teologia é um privilégio e eu acho que, eu sempre costumo dizer isso, estudar teologia não deveria ser uma experiência somente de uma liderança eclesiástica, mas estudar teologia, buscar conhecer a Deus de uma forma profunda, teria que ser algo que todo cristão deveria fazer, deveria participar, deveria ter essa experiência teológica, porque você precisa conhecer de uma forma profunda aquilo que você crê e aquele que é a razão da esperança, como diz na Bíblia. Então, tem sido um tempo muito bom, de muito crescimento. A Igreja Batista Lagoinha hoje é uma referência no Brasil. É uma igreja que tem muitos ministérios, é uma igreja que tem uma influência muito grande no seu estado, na sua cidade. É uma igreja que é reconhecida pela sociedade e faz muita diferença na sociedade. Eu costumo dizer hoje que talvez a relevância de uma igreja ela pode ser medida se nós fechássemos as portas da igreja. Que impacto isso causaria na sociedade onde a igreja está inserida? Sim. Se hoje fechassem as portas da Lagoinha, simplesmente dissessem, olha, a Lagoinha não existe mais, qual o impacto que isso causaria na cidade, na sociedade, na comunidade onde ela está inserida? Sem dúvida ia ser um impacto negativo muito grande. Então isso nos mostra que é uma igreja muito relevante na sua cidade. Sim. A Lagoinha é uma igreja que ela sai para fora, né? Ela encarna a definição do grego eklésia, né? Que é a palavra igreja, que significa chamado para fora. Então, essa tem sido, sem dúvida nenhuma, uma das maiores experiências que eu tenho tido em relação à igreja. Né? Estudar num seminário, a gente conhece muita gente de muitos lugares, de culturas diferentes, mesmo dentro do Brasil. Então eu tenho colegas de todos os lugares do Brasil e a gente aprende com cada um. Né? É uma realização de um sonho para mim e é uma etapa muito importante, um tempo de treinamento, de aperfeiçoamento para aquilo que Deus tem preparado para a minha vida no futuro. Realmente, eu creio que, como a palavra diz, né, Samuel, muitas vezes a igreja acaba errando pelo fato dela não ter o conhecimento até mesmo das próprias da Escritura, o conhecimento de Deus mesmo, de ter uma experiência. Mas eu queria, assim, em relação ao contexto bíblico, o que você pode falar para a gente, o que tu pode falar para nós a respeito de missões na Bíblia? Então a Bíblia é um livro missiológico. A gente pensa que missões na Bíblia começam em Marcos 16:15, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Talvez ali inicie a missão da igreja, mas a história da missão ela começa em Gênesis. Quando
o homem pecou, lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9, a Bíblia diz que: "E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás?" Aqui começa a história da missão. Deus foi o primeiro missionário. Deus, ele, desde o início, desde do início da criação, desde Adão e Eva, Deus, ele começa a construir uma história de busca no homem. Então, passando por isso, a gente vai ver Deus levantando uma nação inteira, que foi Israel, através de Abraão, para que Israel se tornasse uma nação de sacerdotes, que pudessem levar todas as outras nações até Deus, fazer com que Israel fosse um exemplo vivo do poder de Deus, da manifestação de Deus, para que as outras nações conhecessem a Deus. Então a Bíblia é um livro missiológico. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Deus envia o seu Filho para buscar o homem, e depois do sacrifício de Jesus, então, começa a história da missão da igreja. Deus levantando o seu povo para ir atrás do perdido, ir em busca do perdido. E a igreja começou a fazer isso e começou a se expandir durante toda a história, e tem feito um trabalho maravilhoso, eu acredito, apesar de todos os desafios, de todas as suas limitações. E eu não tenho dúvida que a igreja hoje tem todos os recursos necessários para terminar a grande comissão. Deus, ele deu para o seu povo, para a sua igreja, todos os recursos necessários para o término da grande comissão. E o que nós precisamos é ter consciência dessa responsabilidade e entender que Deus, o nosso Deus, é um Deus missionário, que foi em busca do homem, e hoje a sua igreja, que é o seu corpo na terra, nós como representantes de Cristo, como testemunhas de Cristo, temos essa responsabilidade de alcançarmos a todo homem em todo lugar, aonde ele estiver. Essa é a nossa responsabilidade. Bom, para nós encerrarmos então, eu quero agradecer ao Samuel por nos responder essas perguntas, que eu tenho certeza que elas são tão esclarecedoras e tão importantes para todas as pessoas, tanto para a igreja como para as pessoas que hoje ainda não conhecem a Deus, mas eu tenho certeza que há tempo de viver essa experiência com Deus, de conhecer a Deus. Então eu quero te agradecer, Samuel, por nos ajudar nesse vídeo, e que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco daquilo que a gente tem aprendido com Deus nesse tempo, e eu espero que você que está assistindo esse vídeo se mobilize, entenda a necessidade da missão, entenda que você foi escolhido, foi separado por Deus para ser uma testemunha, e você tem essa responsabilidade